Olá! E aí, papai e mamãe, você sabe o que acontece com a criança no período de 2 a 7 anos no processo de alfabetização? Vem comigo que a gente vai conversar sobre isso agora. E aí nós vamos seguir essa linha de pensamento. A cabeça da criança, a diagnose e a rotina. O que acontece com a criança durante a sua etapa de 2 a 7 anos no processo da leitura e da escrita? Bem, então vamos lá começar com a criança de 2 anos. A criança de 2 anos, nós temos uma fase chamada icônica. Nessa fase, a criança está começando a ter autonomia, perceber-se o mundo e ao mesmo tempo ela é egocêntrica. Tudo é gerado para o seu próprio mundo, tá? E ela começa a fazer hipóteses de escrita. Mas essas hipóteses que ela faz desenhos sem saber que está escrevendo. Então, para ela não tem diferença entre o desenho e entre a escrita. Trabalhamos a evolução dela com a fala e também trabalhamos a coordenação motora grossa, os grandes movimentos, os grandes músculos, como andar, pular, saltar. Então, a criança nessa fase de 2 anos está descobrindo o mundo e atuando assim. E a rotina na parte da escrita? Ela começa a explorar as cores primárias, explorar objetos. O objetivo de desenvolver a linguagem oral através de músicas, de rimas, de brincadeiras e a exploração do ambiente. Agora continuamos com a idade dos 3 aninhos. A idade dos 3 aninhos, a criança já evolui. Nessa mesma raciocínio aqui de pensamento, ela já começa a fazer letras, ela começa a diferenciar letras dos símbolos, ela faz uns desenhos chamados de garatuja. Aqui, ela não percebe se ela está desenhando ou se ela está fazendo símbolos, mas ela diz que está escrevendo. Segundo a diagnose, a criança começa a perceber, ela já começa a produzir a escrita, fazendo esses desenhos. E nós damos o nome de garatuja. Aqueles rabiscos que papai e mamãe pensam que é rabisco, não são rabisco. Para a criança tem importância. Ela desenha animais, ela desenha família, ela desenha si próprio, nesses rabiscos que a gente acha. A gente começa trabalhando as vogais na escola, já começa a trabalhando rimas, parlendas, a socialização. E aqui a gente começa a dividir, a ensinar a criança a dividir. Porque como ela é na fase inicial, até os 2 aninhos, ela é muito egocêntrica, já com 3 aninhos a gente já começa a mostrar, vamos dividir, vamos devolver, vamos emprestar, porque a criança já vai começando a perceber o outro, com isso ela evolui também na parte social. E continuando com a idade de 4 anos. 4 anos a criança já está na fase pré-silábica. Na idade pré-silábica, ela já faz a diferenciação entre letras e números. Já começa a perceber ali que cada palavra tem um som, que a letra já tem som, que ela já começa a vir para a memória dela o sonzinho da letra, que identificando. Trabalhando aqui a diagnose, a gente pode estar trabalhando bastante a consciência fonológica dela, com rimas, com aliterações. Aí, o que acontece? A rotina dela. A rotina dela, ela vai trabalhar a escrita de nome, vamos trabalhar o alfabeto, dando sempre enfoque nas vogais, mas sempre mostrando para ela o alfabeto, ela vai estar conhecendo o alfabeto, fazendo hipótese de escrita segundo a sua idade. A hipótese de escrita da segunda idade dela é, exemplo, a palavra cavalo. Na sua hipótese, ela vai escrever isso aqui, porque ela está já começando a estar percebendo que fala e tem um som. Fala e tem um som. Ela está começando a fazer esse relacionamento de ideias. Agora, com a idade de 5 anos, a criança já está na silábico alfabético. Ele já tem a consciência fonológica e a escrita das palavras dele vem com valor sonoro e sem valor sonoro. Ele já está começando a fazer a associação relacionada da fala com a escrita, tá? Então, ele está no processo de silábico alfabético.
A criança nessa fase, nessa hipótese escrita, como eu peguei aqui o exemplo do cavalo, ela já está escrevendo assim, olha, muito normal. Cada sílaba aqui, ela está representando uma letrinha. Ela pode esquecer uma, pode esquecer a outra. Isso é comum, isso vai de cada criança, tá? O que acontece aqui na rotina? O estímulo da escrita, o estímulo com o alfabeto móvel, estímulo de leitura e escrita de palavras simples. Quanto mais estimulação, melhor ele vai desenvolver o processo silábico. 6 anos, a criança já está alfabética. Olha só. A criança alfabética, ela consegue perceber, ela já entende que cada letra representa um som. E ela consegue falar e escrever a palavra corretamente. Aqui o exemplo de cavalo, olha, já na alfabética, com o cavalo é uma palavra simples, ela já vai completar toda a sílaba, todas as sílabas da palavra cavalo, tá? Ela já entende essa relação dessa escrita completa da palavra. Com 6 anos, a sua criança vai estar escrevendo palavras simples e complexas, frases simples, lendo pequenos textos. Porque aí a evolução, como ela foi bem trabalhada toda a educação infantil, tá? Ela consegue chegar aqui na fase alfabética muito bem preparada. Agora a criança com 7 anos, ela chegou na fase ortográfica. Oh, desculpa aqui, peguei o pincel errado. Ortográfica. Na fase ortográfica, a criança já está com a cabeça toda bem preparada, já tem aquela maturidade de pensamentos e ela consegue fazer leitura de pequenos textos, ela consegue fazer escrita de pequenos textos também, produz frases com tranquilidade e segurança, tá? Então a criança aqui, como nossa língua portuguesa tem bastante complexidade em SS, dígrafos, ela está dominando com mais segurança todos esses padrões. Lembrando, papai e mamãe, o processo de alfabetização, ele é um processo dos 2 aos 7 anos. Se a criança é bem preparada, ela consegue chegar aqui na maior tranquilidade. Com a formação da consciência fonológica, do conhecimento das letras, ela consegue chegar aqui muito bem. E lembrando outra coisa, cada criança tem seu tempo, cada criança aprende de um jeito, o aprendizado é individual na alfabetização. Então, dá tempo para o seu filho, dá tempo para a sua criança e faça isso aqui, ó, essa preparação para a gente chegar aqui na fase ortográfica muito bem preparados. E esse, mamãe, é o mapa da alfabetização. Esse percurso que o seu filho fará até chegar numa alfabetização plena, com eficácia, com eficiência. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe com outras mães e não deixe de me seguir que estarei postando mais vídeos bons para vocês.